Bom, o MEI é um veículo jornalístico digital. A gente foi fundado em 2016 por mim e pelo Pedro Dória, e o que a gente faz é tentar encontrar espaços na vida digital das pessoas para recriar o hábito de se informar. O que eu estou falando aqui? A gente, antigamente, não muitos anos atrás, você acordava e lia o jornal. Todo dia de manhã você tinha aquela rotina de pegar o jornal em papel, ler o jornal, naquele momento que você se informava, que você ia para trabalhar. Ou então você chegava em casa, assistia o Jornal Nacional. Mesma coisa, naquele momento você se dedicava a se informar. A gente procura isso para receber informação o dia inteiro da internet. Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube. E se eu tenho mais informação, eu estou melhor informado. E a gente está vendo que isso não é verdade. A gente recebe informação fragmentada, com viés, sem checagem, sem contexto. Então, o que a gente tenta fazer aqui no meio é recriar esse hábito. Como é que a gente consegue ajudar as pessoas a realmente estarem informadas nesse mundo caótico de hoje. E nós, comandos, que está no celular. Você acorda, a primeira coisa que você faz é pegar o celular do lado da cama. Então, a gente nasceu ali, a newsletter cresceu. Hoje a gente tem 250 mil pessoas assinando a newsletter, recebem todo dia de manhã, e a taxa de abertura é de 30%. E ali é o quê? É puramente curadoria. O que é importante você saber hoje, estruturado para você ler em 8 minutos no máximo. É um produto muito focado para quem quer ter informado, não tem muito tempo, quer ter uma rotina. A gente lançou uma newsletter, esse de sábado. A edição de sábado é só para quem assina aqui. E aí o meio começa a mudar um pouco de jeitão, e a gente deixa de ser puramente curadoria e passa a produzir o nosso próprio jornalismo. Ainda pouca reportagem, então a gente faz na edição de sábado, antes lá atrás, era muito análise, história, conceito, a gente pegava e aprofundava um assunto, explicava melhor um assunto. E aí a gente foi pro vídeo, e a gente foi pro áudio. Então a gente começou a testar, né? A gente sabia, o YouTube está crescendo muito, o YouTube estava começando aí, e hoje a gente já pode dizer, até a KZTV, o grande exemplo aí, o YouTube chegou na TV da sala, e aí a gente, em 2019, 2020, a gente começou a entrar em vídeo. A gente sabia que a gente tinha que ir para lá. A gente começou em vídeo com pontos de partida. O ponto de partida é o quê? É uma coluna do Pedro, uma coluna de opinião. Então ele pega um assunto do dia, então a gente tem 2 vídeos por semana, a edição de sexta são ele com comentário. Então ele pega o tema do dia e faz uma análise. Então um vídeo de 12 a 15 minutos do Pedro comentando um tema. A gente trouxe a Marilith para fazer uma segunda coluna. Se a gente tem a voz do Pedro, vamos ter outras vozes. Então a gente trouxe a Marilith Pereira Jorge para fazer uma coluna que é o Digital de Gente Não Morre. E aí a gente começou a pesquisar e falou que tem que montar nas plataformas de streaming. A gente montou a plataforma de streaming. Então a gente trouxe os nossos vídeos exclusivos para a plataforma de streaming. E ao mesmo tempo a gente falou que precisa ter mais lives. Então a gente matou o Mesa do Meio e criou o Central Meio, que é uma live todo dia na hora do almoço de 2 horas. Então hoje a gente tem o Mesa do Meio e a gente foi criando outros programas. Então a gente tem o Desafio Pedro e Cória, que é o de tecnologia. A gente criou uma terceira coluna de política, que é da Flávia, que é o que está entre nós. E estamos no Central Meio. Então hoje a gente tem uma grade bastante robusta no YouTube. Quando a gente testa as coisas, a gente está testando agora um programa de esporte chamado Meio de Campo. A gente tem isso em áudio, então tudo que é programa em vídeo acaba virando um podcast, a gente põe em áudio. A gente tem um podcast que só existe em podcast, que é o No Pé do Ouvido, que é a versão falada da newsletter. Então, você vê notícias da news, mas gravadas de uma forma diferente. A gente reroteiriza, você grava e edita, faz uma coisa super caprichada. E vídeo. Então, hoje o nosso portfólio é bastante amplo. O principal ponto aí pra gente é a qualidade do nosso jornalismo. A gente faz, eu até comentando isso com a Ilane, nosso diretor de marketing hoje. A gente faz um jornalismo muito criterioso e sério. E
tanto o Pedro como a Flávia Tavares, nossa editora-chefe, como o Léo Pimentel, que é o nosso editor executivo da Nil, os três têm muitos anos de experiência em redações diferentes. A gente sabe quem é o jornalista que conhece bem de PT, quem é o jornalista que conhece bem de PL, quem é o jornalista que fala bem de evangelho, quem é o jornalista que... Então, quando a gente faz a nossa curadoria e está escolhendo o que dá, como dá, a gente está indo nas fontes que a gente sabe que são as mais autoritativas naquele ponto. Uhum. Isso é o que a nossa audiência reconhece. E a gente faz esse trabalho que é... Quem tem tempo hoje de ler 4 jornais? Globo, Folha, Estadão e Valor. Ninguém. A gente lê eles todos, resume e entrega para você o que é importante você saber. Então, acho que esse aí é o ponto principal. E quando a gente vai para análise, é a mesma coisa. A profundidade. A gente vai no nível de profundidade e análise que você raramente vê nas análises rasas das redes sociais de hoje, que está todo mundo polarizado. O nosso maior desafio nos últimos anos tem sido o crescimento. A gente cresceu muito forte nos primeiros anos e a gente chegou num tamanho que a gente hoje está... O desafio é como é que a gente sai desse tamanho que a gente está e vai para um próximo patamar. E esse desafio hoje, ele é especialmente complicado por conta da extrema polarização e dos algoritmos. Quando a gente testa, vamos tentar fazer um vídeo, fazer uma coisa um pouco mais picante para pegar o caminho da polarização, o que acontece? Aumenta a audiência, mas é uma audiência pouco qualificada que não converte, não diga assim, é uma audiência que não tem valor para a gente. Então, a visão de futuro é que vídeo é cada vez mais importante para a gente. A newsletter, a gente acredita que ela está já num patamar que a gente não vê ela hoje como um veículo de crescimento. Ela é um veículo maduro. A gente está vendo muito como é que a gente entra mais no mundo de vídeos curtos, até porque é onde está a audiência do futuro, tão jovem. E a gente está muito ligado em como é que a IA está impactando o nosso mercado. A gente tinha uma frase que a gente usava muito no começo do meio, e que ela ficou um pouco velha, e eu estou começando a querer reativar ela um pouco diferente, que é o seguinte. O Cohen falava do meio, que falava que o meio cobria da política ao que seria na Netflix. Uhum. Porque naquela época, quando a gente lançou o meio, você pegava os cadernos, segundo o caderno do Globo, aliás, do Estadão, o caderno de cultura da Folha, eles cobriam que a TV Globo estava passando. Você não tinha febre da Netflix nos jornais. Então a gente tinha essa coisa. E o que a gente está vendo hoje muda um pouquinho, porque todo mundo passou a cobrir Netflix, a gente cobre da política, tal como a IA está mudando o mundo. E a IA é, na nossa visão, tanto na minha quanto do Pedro, a tecnologia mais transformadora que a gente já viu, que a nossa geração já viu surgir. É maior do que a internet.